a gente anda sobre as águas, em vez de ficar submerso em lamentos, né? A gente se lamenta. Depois a gente conversa. É isso mesmo, ela está dizendo, é isso mesmo, aí não saiu. Ela está confirmando. Então, esse amor de Deus, ele tem que nos constranger, amados. Queremos isso. Que é tão bom quando você sente quando a pessoa ama. As crianças sentem. Então, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo ele clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. E a expressão arraigados, fundados em amor, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, e indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. E por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Uau! É pleno. Deixar ele nos absorver. Sabe como uma esponja absorve a água? Assim a gente absorver o amor de Deus. Então você transpira o amor. O bom cheiro de Cristo para o mundo, que é o crente em Jesus, que vive dessa forma, sai dele um cheiro, um perfume de Cristo para o mundo, porque ama. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor em Cristo, que o amor que excede todo o entendimento. Assim, como você pode explicar o amor de Deus? Ninguém pode, porque ele excede o entendimento, excede a nossa razão. Qualquer coisa que você queira comparar com o amor de Deus está além, está acima. Não dá para comparar com nada. É tão enorme, tão grande, tão maravilhoso. E esse amor está à nossa disposição. O que diz a Bíblia? Que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Olha só! Então, como ter esse amor? Alguém perguntou para mim, nossa pastora, amar como Deus amou é difícil? Assim, bom, é difícil, mas é possível. Como? O que é derramado em nossos corações? O amor de Deus, através de quê? Do Espírito Santo que nos é dado. Então, se você já creu em Jesus, você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você tem Deus em você. Você tem o amor dele, está aí dentro, é só deixar esse amor fluir. E a gente retém, porque o que impera muitas vezes em nós é o nosso eu, é o que nós queremos, o que nós entendemos, o que nós gostamos. A partir do momento que você entende que o negar a si mesmo é a melhor autoestima que alguém pode ter na vida, aí você vai querer negar. Porque você vai olhar para os motivacionais, os coaches da vida, levam você a erguer a sua autoestima, elevar até o ponto de chegar nas nuvens para você conquistar e ter. Quando você perceber que a sua autoestima muito maior será quando você negar a si mesmo. Quando Jesus, aleluia, for o Senhor do teu coração. Quando o Espírito Santo for aquele que te guia para as decisões. E aí você vai manifestar essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. E o terceiro subtópico aí fala sobre a intensidade desse amor. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos
amar uns aos outros. É difícil amar alguém que te aborrece, mas se você ama a Cristo, você vai deixar a pessoa em si de lado e vai amar com o amor de Cristo. É diferente do nosso amor. O amor do homem é condicional. O amor de Cristo é incondicional. Ele não impõe condições para amar, simplesmente ama. Se uma pessoa está te ferindo e você está amando, isso é muito bom. Só que é muito difícil se nós não tivermos cheios do Espírito. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. E assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, essa esponja, né? Vamos virar uma esponja para absorver tudo de Deus em nós. Aí nós vamos ser conduzidos por esse ambiente maravilhoso do Espírito de Deus. Então a síntese do tópico é: nesse ponto Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então a busca da perfeição, amados, é um ato diário. Por quê? Porque sabemos que não conseguiremos a total perfeição, mas Deus sabe também, Ele não quer. Ele sabe que não vai nos encontrar ainda perfeitos, mas nos aperfeiçoando, buscando a perfeição. E quando Ele pega a gente buscando a perfeição e Ele voltar, o novo corpo vai trazer essa perfeição. Mas a gente tem que estar buscando ela. Como Ele vai dar alguma coisa para nós que a gente não deseja? Então, se eu desejo, eu vou correr atrás. E Ele vai nos encontrar buscando. E aí Ele nos aperfeiçoa. O tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. É interessante que essa dimensão das bênçãos divinas, amados, ela é tremenda. Nós temos o fato de Salomão, que ele humildemente fez uma oração, né, corajosa. Ele não pediu para Deus entregar os inimigos na mão dele, ele não pediu riqueza, ele reconheceu a sua incapacidade e a dependência de Deus para estar à frente daquele povo. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oração de Salomão. Então Deus deu a ele o que ele pediu e deu a ele o que ele não pediu também. Então excedeu o entendimento, foi muito maior, porque ele foi humilde ao orar ao Senhor. Ele estava muito mais pensando em saber cuidar do povo de Deus do que cuidar do reino que Deus entregou na mão dele. E ele queria essa direção de Deus. E é por isso que Salomão recebeu de Deus uma sabedoria que disse: homem, antes de você e depois de você, não terá essa sabedoria que vou te dar. Interessante que a dimensão das bênçãos, ao concluir a ousada oração, né, que Paulo fez, ele lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, em 3:20. Isso indica que Deus pode fazer, Ele ultrapassa em muito os nossos anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana, ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. E nesse sentido, Paulo declara
que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse Paulo fala isso quando ele teve um arrebatamento, ele foi até o terceiro céu, ele disse que viu coisas. E Paulo era um homem que tinha condição de se expressar comparativamente com coisas da terra. Ele podia explicar a semelhança que ele viu lá. Mas o que ele viu, ele disse, olha, o que eu vi nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Oh, aleluia! Então essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O profeta Isaías, Deus fala através dele sobre isso. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, assim como a terra dista do sol. Assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E tem um segredo para a gente alcançar esse caminho e esse pensamento de Deus. Qual é? Ser cheio do Espírito. Porque Ele, o Espírito, é que prescruta, é que sonda o mais profundo de Deus. Então, nós temos Ele. E a expressão dele em nós é que vai revelar ao mundo essa grandeza de Deus que está dentro de cada um de nós. E tememos ao Senhor e amamos a Ele. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. E a grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder que além das mais corajosas orações. O que é isso, irmãos? Essas orações, a oração de Salomão, Deus inclusive se revelou a ele em sonho e falou com ele. E Salomão acordou e foi sacrificar ao Senhor, adorar a Deus. Então isso é amar a Deus, é colocar tudo de nós diante do Senhor. E aí vem o convite para a adoração, no tópico 2 do terceiro tópico. Diz assim, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. O que é isso? Glorificar a Deus, sempre. Glória, a igreja glorifica a Deus, a igreja cultua a Deus, a igreja ela não é cultuada, a igreja cultua, a igreja não é louvada, a igreja louva. Entende, amados? A igreja ela não pode ser adorada, a igreja adora. A igreja presta culto ao Senhor. Isso é a verdade da igreja do Senhor. A conclusão, aleluia, paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas que Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. E além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. E no terceiro subtópico ele termina dizendo, finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja existe para adorar, para cultuar o Senhor, pois a igreja é de Cristo. E a igreja nunca terá glória em si mesma.
glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então existe a igreja na terra perseguida, uma igreja odiada pelo mal, mas ela glorifica a Deus até na morte dos fiéis, até nos mártires que perdem a sua vida e não negam o nome de Jesus. Ela glorifica a Deus, aleluia. E esses mártires não podem ser mortos. O corpo vai para a sepultura, mas eles são recolhidos da glória, esperando o dia da ressurreição, aleluia. E em sua oração o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Nós não podemos nos limitar e nos acomodar aqui, sem que nossos filhos também aprendam a adorar a Deus. E eles possam ver em nós verdadeiros adoradores, para aqueles que nos culpiem, para aqueles que queiram ser iguais como adoradores do Senhor, que servem ao Senhor com o coração sincero e espírito e verdade, adoram a Deus. Temos que pedir a Deus que nos dê essa graça, que nós possamos dizer aos nossos filhos: imitem a nós. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração então seja por todas as gerações. Enfatiza que o seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. E aí então nós chegamos na síntese do tópico 3, que é: as bênçãos espirituais são ilimitadas, estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. A conclusão: o que você viu até agora é o valor da intercessão. Quando você quer interceder por alguém, coloca alguém como objeto da sua oração. Você vai seguindo e vai colocando aquela pessoa diante de Deus diariamente. Uma hora Deus vai mover. Deus não se esquece das nossas orações. Por isso que nós devemos escolher o nome da pessoa e dizer: eu vou orar para essa pessoa até vê-la convertida ao Senhor. Sim. Às vezes o inimigo quer fazer a gente desistir. Não adianta, eu já tenho orado tanto, não acontece nada. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. A hora certa vai acontecer, nem que seja lá no hospital ou na beira da sepultura. Deus vai fazer a obra. Antes da pessoa partir, Deus vai salvá-la. Está aí essas pessoas que a gente vai no hospital para orar antes delas partirem. Muito possivelmente as orações estão diante de Deus. E chegou a hora da pessoa partir, Deus fala: vai lá e fala de mim para eles. Ah, ele não batizou. Batismo de fogo é o batismo do sofrimento. O ladrão da cruz teve esse batismo. Ele foi salvo por Jesus. Foi inaugurar o paraíso com Cristo. Então, o apóstolo ele tinha ciência de que, ao perseverar do cristão, dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo e em tudo darmos graça. Acrescentando aqui, em tudo dar graças é uma glorificação no Senhor. Quando você dá graças a Deus no sofrimento, você está dizendo: eu confio em Ti, Deus. Está acontecendo isso comigo, mas eu creio no Senhor. Então, graças a Deus, louvado seja Deus. Amém? Amém. Vamos às perguntas então? Tem alguma dúvida a não ser aqui nessas perguntas? Depois das perguntas, se tiver dúvida, vocês podem perguntar. O que o apóstolo Paulo pede
na sua oração? Lembra o que eu falei? Não tem 4 aí? Qual que é? Primeiro, riqueza. Fortalecida no poder. Segundo, habitada por Cristo. Terceiro, entendendo o amor de Deus. E 4, crescimento, desenvolvimento espiritual. Essa foi a intercessão de Paulo. Vamos interceder também por isso, nós. Vamos pegar e praticar isso aqui também e pedir a Deus que traga isso para a nossa igreja. E qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? O Espírito Santo. Ele atua onde, esse Espírito? Em nós. Em nós. Aonde? Que homem? No homem interior. O que é o homem interior? Lembra? É o novo nascimento. Que o homem inferior é a velha natureza que ainda está em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, você vai ver lá. As obras da carne são manifestas. Elas surgem. Por que surgem? Porque está. Só que ela está amortecida, mortificada. Quanto mais do Espírito temos, mais morto está, mortificado, sem ação, sem atitude. Mas se você deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de estar na igreja ouvindo a palavra, mas essa velha natureza vai crescendo. Aí você começa a sentir a raiva, a ira, a inveja, começa a querer ter intrigas e contendas, já começa a se machucar por qualquer coisa que falam de você, já começa a ficar irritado com tudo. Aí você tem que dar uma luzinha amarela. Pi, 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 pi. Perigo, perigo, velho, eu está crescendo. Ah! E como fazer isso? Não adianta pôr uma capa ali e apertar ele, não. Tem que orar, ler a Bíblia, buscar Deus. Ok. Qual a maior de todas as virtudes? É o princípio que norteia o fruto do Espírito, amor. Qual a ênfase da oração apostólica? Nos amou e ainda nos ama. Nós devemos amar uns aos outros. Ele nos amou, Cristo nos amou e nos ama, é por isso que devemos amar uns aos outros. E como Paulo encerra Efésios 3? Convite para adorar a Deus, cuja glória é devida na igreja, isto é, adorar a Deus na igreja. A igreja adora a Deus por Jesus Cristo, quando? Em todas as gerações, isso é, sempre, até Jesus voltar. Assim termina a nossa lição. Agora a 11ª vai falar sobre os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso aqui é fruto do Aleluia. Vamos então estudar essa lição, ok? Pai eterno e querido, obrigado. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de aprender a Tua palavra. Agora pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude a colocar em prática na nossa vida essa palavra tão maravilhosa. Obrigado por cada vida aqui presente, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada família aqui, Pai. Obrigado. Que nós possamos querer isso, desejar isso em nosso coração, para que essa palavra também se cumpra na igreja. Que a Tua igreja te adore, te glorifique, seja cheia do Teu poder, cheia da Tua unção gloriosa. Em nome de Jesus oramos. Amém.